demais, a gente também. Mas a gente tem que falar do Trump e da China, não é isso? Vamos dar uma respirada para trazer essa informação. Aqui agora há pouco eu falei essa medida nova, né? Uma nova etapa da guerra comercial, uma nova investida do Donald Trump contra a China, deve entrar em vigor no dia 1º de novembro, mas ele já adiantou que não necessariamente, isso pode entrar em vigor até antes, dependendo da resposta da China. Já está deixando a responsabilidade nas costas da China, dependendo de como o país vai responder o anúncio do Donald Trump. Então, era uma ameaça que já tinha sido feita, Cris, nas redes sociais. O Donald Trump tinha subiu o tom contra os chineses hoje mais cedo, estava acusando o país de controlar a exportação das terras raras, né, de elementos ligados às terras raras. É principalmente esse o foco de ataque do Donald Trump dessa vez. Mais uma etapa dessa guerra comercial que o Trump está movendo no mundo inteiro, né? Cada hora ele escolhe um inimigo nessa guerra, né? Agora é a China. Aliás, a China é quase que um inimigo permanente e ele fica, às vezes, num jogo de morde-a-sopra, vai e vem. Sempre, claro, depende muito da reação da China, né? Mas, enfim, é mais uma etapa dessa guerra comercial que, pelo que a gente está vendo, será constante enquanto o Trump for presidente dos Estados Unidos, né? E, claro, isso tem a ver, como ele mesmo, enfim, deixou evidente, com essa nova fronteira da expansão do comércio mineral, que são as terras raras, que são absolutamente fundamentais para essa nova etapa, esse salto que a economia digital vai dar com a inteligência artificial, né? Essa economia toda baseada nesses instrumentos tecnológicos, enfim, na tecnologia digital, ela só vai conseguir avançar e se expandir com esses minerais raros ou estratégicos, né, que fazem parte. Os Estados Unidos estudam esses minerais, mapeiam esses minerais no mundo inteiro, desde a década de 30, mais ou menos, se eu não estou enganada, algo por aí, ou seja, no espaço entre guerras, né, entre as duas grandes guerras mundiais. Aliás, essa definição de minerais críticos são os Estados Unidos que definiram assim, porque são críticos, são essenciais para eles, né, para a expansão tecnológica deles. E muito mais agora, porque, de fato, a expansão tecnológica digital, né, como eu falei, com a inteligência artificial, ela de fato não será possível sem esses minerais, né, que a China tem, o Brasil tem. Daqui a pouco, essa mão pesada do Trump chega com a gente, né? A gente está aí nessa fase aí de... com licença, vou usar essa expressão de dança do acasalamento do Trump com Lula. Isso não vai durar muito. Eu não tenho a menor ilusão quanto a isso. Isso não vai durar muito. Nós veremos, eu acho, né, na minha opinião, isso vai chegar até aqui também. Agora, aquela coisa, só para encerrar a parte com a China, o Trump, ele é muito agressivo, em geral, com os países, e tem sido também com a China, só que a China também sabe dar o tranco que tem que dar, né? Só que ela não faz estardalhaço, ele vai para a rede social e tudo mais. A China não faz isso, age nos bastidores e consegue muitas vezes conter, negociar, né? E fica muito claro que a China não quer implodir de maneira nenhuma a relação com os Estados Unidos, né? A China é muito mais fria, né? Muito mais estratégica nessa relação. Então, assim, acho que a gente vai ver o Trump esperneando um pouco, mas daqui a pouco os chineses também conseguem impor algum tipo de ajuste. Aliás, né, Cris, Chico, Rodrigo também, um dos únicos momentos que anunciou, porque eles não falam diplomaticamente, mas apoiaram o Brasil já, nesses ataques do Donald Trump contra o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que apoiava a defesa da soberania brasileira. Esse foi um momento importante que a gente teve, um apoio, uma sinalização de um país que tem relações fortíssimas comerciais com o Brasil. E já que você citou essa, entre aspas, boa frase, né, até que se diga o contrário, do presidente Lula com o Donald Trump, até
tem um encontro presencial que está sendo aí prospectado para acontecer. A gente tem uma fala do presidente Lula a respeito disso. Ele estava fazendo um anúncio hoje de um novo modelo de crédito imobiliário e aproveitou e falou a respeito desse assunto. Vamos assistir. Eu disse para o Trump, olha, nós dois, com 80 anos, e governamos as duas maiores democracias do Ocidente, a gente não pode passar discórdia, desavença para o restante do mundo, cara. Nós vamos passar harmonia. Nós vamos conversar e colocar as coisas. Tem divergência, vamos colocar na mesa e sentar e conversar. Não tem tema proibido para conversar comigo. Eu sou corintiano, mas tenho muitos amigos palmeirenses. Eu sou corintiano, tenho muitos amigos palmeirenses. Ele é sempre bem-humorado, Lula, né, para falar. Ele estava num dia bem-humorado hoje, até brincou com Boulos também e tal, mas em relação ao Trump, eu só ia dizer que por causa disso, Cris, Chico e Gabi, a Bolsa Brasileira caiu, o dólar teve uma maior disparada desde abril, o dólar aqui no Brasil estava caindo, né? Tinha batido em 5,30, hoje foi para 5,50. E as bolsas nos Estados Unidos também despencaram, por causa do ataque contra a China, para mostrar como isso tem um peso importante tanto aqui quanto lá. É isso. É, porque não é mais aquela coisa do começo do governo Trump que ninguém sabia o que ia dar lá na economia interna. Agora já é a economia que começa a sofrer muito. É a economia que está cheia de agricultores gritando porque não vendem mais soja, não vendem mais para a China. Aí vem isso agora, é um desmantelo. E, Rodrigo, isso que você fala é um aspecto importante da gente considerar quando a gente discute essa situação, né? Porque, claro, cada vez que o Trump dá uma declaração dessa, claro que isso tem, né? Isso reverbera no mundo político e na economia em geral, né? Tem gente que pode até perder emprego em função disso, né? Quando você analisa toda a cadeia de consequências. Tem uma outra coisa, sabe? Essas declarações dele, ele sabe que isso provoca impacto nesse sobe e desce da Bolsa de Valores. E olha, não tem nenhuma, assim, surpresa zero, sabe? De que muita gente lá nos Estados Unidos, com informação privilegiada, esteja ganhando montanhas de dinheiro nesse movimento das bolsas, sabe? Nada disso é à toa. Ele sabe do peso que uma declaração dessas dele tem, né? E te garanto que tem muito amigo dele que recebe essas informações com antecedência e que entra no jogo aí nesse sobe e desce da bolsa ganhando rios de dinheiro. Isso é de uma gravidade muito grande, muito grande. Mas, Gabi, só para não perder o gancho aí que você falou, trouxe essa fala do Lula, né? O discurso do Lula, essa fala do Lula é muito interessante. O Lula realmente está em grande fase, né? Eu queria saber, eu tenho uma curiosidade, eu não sei se vocês saberiam responder isso. Rodrigo talvez saiba, porque, enfim, eu não sei agora nos Estados Unidos com o Trump como é que isso está sendo tratado, mas é sabido que as conversas dos presidentes norte-americanos são gravadas na Casa Branca, né? Todas as conversas, esses são documentos históricos. Não sei se o Trump está permitindo isso, como ele está chutando o balde em muitas áreas, não sei como é que isso ficou no governo dele. Agora, seria muito importante que o Brasil fizesse isso também, né? Gravasse essas conversas, porque vocês, como todos nós aqui, né, conseguem imaginar a importância dessa conversa do Lula com o Trump. Seria muito importante que daqui a alguns anos, claro que isso não pode ser divulgado assim, agora, no momento em que as coisas estão acontecendo, mas para os historiadores, daqui a algumas décadas, né, esses arquivos sonoros poderiam ser abertos, né, para compreensão desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, uma conversa do Lula com o Trump, com a lista de assuntos que os dois países têm, né, para limpar o terreno, né, isso seria um documento histórico importantíssimo. Eu daria tudo para assistir, sabe, uma conversa. Mas, enfim, só para encerrar, isso aqui eu só estou manifestando uma curiosidade minha. Não, é super curioso. Vamos tocar essa bola, eu acho que é Luísa Vilela, Não, né? é super. Eu estava lembrando, né, assim, acho que todos nós, que quando vazam as conversas do Lyndon Johnson, né, o presidente da época do golpe de 64, 30 anos depois, aí a gente ouve ele conversando com o embaixador aqui no Brasil, dando ordem para ajudar no golpe de 64. Tudo isso ficou lá registrado, eles liberaram acho que 30 anos ou 40 anos depois. 30 anos depois. Então o Brasil podia fazer a mesma coisa. Nossa, eu fico imaginando realmente que assim, isso é documento para daqui 20 anos, não sei. Não segura desse tanto de tempo. Hoje em dia o tempo é outro, não é o tempo
que o historiador tinha que esperar 30, 40 anos. Agora o historiador espera no máximo 5 anos. 5 anos. É para a gente não ficar dependendo do Mauro Cid vazar uma conversa. Então, o Mauro Cid gravou por engano e acabou entregando aquela conversa lamentável lá do Bolsonaro. Mas estamos falando de coisa séria, né? De Lula conversando com o Trump e tal. É isso. Claro, e a sensibilidade desse momento, né? Porque o Trump veio com toda aquela agressividade contra o Brasil, associando, né, fazendo a chantagem tarifária e associando isso à extinção do processo contra o Bolsonaro. O Lula reagiu com extrema altivez e dignidade. E, claro, ele tem mantido essa linha. Hoje, o que ele fala nesse discurso dele é exatamente nessa linha, que não tem assunto que eles não possam discutir e que ele usa uma expressão, se eu não me engano, eu não lembro agora se ele disse que não se pode conversar com alguém lambendo bota, algo assim, que a pessoa só é respeitada se ela impõe respeito, né? Ele fala isso. Ele falou isso para o Trump, algo nesse sentido. Eu não estou reproduzindo exatamente a fala. Ou seja, então, assim, é um momento crucial na relação entre esses dois países, entre esses dois presidentes, em função de todo esse histórico agora anterior, que foi muito ruim, né? E que é isso que o Lula falou, são os dois presidentes das duas maiores democracias, né, das Américas falando e que tem que falar de igual para igual. Né? Então, foi uma fala muito importante do Lula. Ele vai revelando, né? A gente está sabendo do conteúdo dessa conversa aos poucos, né? À medida em que ela vazou, foi revelada, enfim, e a gente vai sabendo aos poucos o que eles conversaram. Enfim, como eu falei, é um documento histórico. Ô, Cris, eu sei que a gente tem poucos minutos aqui, vou pedir para a gente ser breve, mas eu não posso deixar de trazer o assunto de Gaza aqui, já que a gente está falando de Donald Trump, tem esse acordo que foi anunciado junto com Benjamin Netanyahu e que a gente entrou em primeira fase e essas primeiras horas elas são decisivas, né? Se realmente vai se cumprir um cessar-fogo, se não vai ter nenhum tipo de ataque por parte de Israel, se os reféns e os prisioneiros, se vai existir essa troca, tudo isso acho que talvez seja o momento em que exige mais atenção, né? Gabi, iniciar o cessar-fogo, eu diria que é a parte mais fácil de um acordo como esse. O complicado vai ser a manutenção desse cessar-fogo, né, e as etapas sucessivas que vêm a partir daí. Para mim, tem uma questão absolutamente crucial, de fato, como você falou, é um momento decisivo, chave, extremamente delicado. A partir do momento que o Hamas libertar todos os reféns que ainda estão com ele perde poder de influência. Ele perde, digamos assim, capital nessa negociação com os israelenses. Quem é que garante que Israel vai manter a sua palavra e vai, de fato, se retirar do território? Né? Eu não vejo, pelas etapas que estão descritas nesse acordo, nessa tentativa de acordo de paz, não há ali nenhuma garantia de que, entregando os reféns, né, o Hamas ou os integrantes do Hamas serão poupados. Né? Não há nível de confiança para isso. Espero que, como os Estados Unidos estão empenhados nesse cessar-fogo, né, espero que Israel também cumpra a sua palavra, vá saindo do território. Aliás, já saiu, né? O noticiário já informa que já retirou, já está se retirando, né? Mas, enfim, tem essa etapa crucial. Entrega dos reféns, entrega também dos palestinos que estão em poder de Israel, né? Isso é dos dois lados. Retirada das tropas, e aí vem uma outra questão absolutamente chave. Talvez a gente veja isso nos próximos dias. Desarmamento do Hamas. Eu acho que isso vai ser talvez a parte mais complicada de todo esse acordo. Se o acordo ultrapassar essas etapas, talvez ele ganhe ímpeto, força, e a gente veja um cessar-fogo mais duradouro. Enfim, não estou otimista nem pessimista, né? Estou assim tentando ser bastante realista, né? Enfim, isso a gente vai ver aí nos próximos dias, a libertação dos reféns. O Hamas tem 3 dias para fazer isso, portanto, creio que até segunda-feira. Vamos ver se pelo menos essa primeira etapa é cumprida, claro, também com a soltura dos palestinos que estão em poder, que estão nas masmorras de Israel. Isso, fundamental isso, Cris. Exige muita cautela mesmo. É claro que
concordando ou não, e eu não concordo com muitos pontos desse acordo, né? São muitos realmente, mas a gente torce para que esse cessar-fogo avance, né? Porque realmente a população de Gaza tem que respirar, o mínimo, né? E eles estão comemorando, é muito emocionante você ver esses vídeos, esses primeiros vídeos da população tendo um pouco de esperança. A gente precisa de esperança. É isso. Obrigada, Cris. Obrigado. Um beijo para você. Nada, pessoal.